Shalom, shalom a todos vocês que nos assistem através da tvsião.com. Eu sou o professor Matheus Andona e nós estamos em mais um programa Torá em Debate. O programa que a cada semana aborda temas de relevância para a sua caminhada como discípulo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como servo de Yeshua, o nosso Mashiach. E o programa de hoje é um programa muito especial, como todo o programa Torá em Debate, porque nós escolhemos um tema muito oportuno, muito oportuno. Nós temos visto nos últimos dias, não só no Brasil, mas como em outros países também, um certo questionamento da autenticidade, da veracidade, da autenticidade dos escritos do Novo Testamento, chamados em hebraico de Brit Hadashah. Temos ouvido esse questionamento mais da parte de pessoas, de grupos que conheceram às vezes o judaísmo messiânico e que começam a surgir então com essas dúvidas, não é? Com esses questionamentos, com essa pergunta: será que os escritos da Nova Aliança, que os judeus messiânicos guardam, que os judeus discípulos de Yeshua guardam, será que eles são confiáveis? Será que eles são verídicos? Será que eles são autênticos? Será que eles podem ser confiados? Será que a Igreja Católica não alterou esses escritos? Será que não estamos sendo enganados por uma força da conspiração, por um movimento conspiratório católico romano? É por isso, então, que o programa Torá em Debate de hoje focará neste tema, a autenticidade da Brit Hadashah. Nós trataremos então de vários argumentos, argumentos usados na comunidade acadêmica, na comunidade religiosa judaico e também judaico-messiânica, para vermos então como que os escritos da Nova Aliança são encarados por judeus e principalmente por judeus messiânicos. Como que o discípulo de Yeshua judeu encara o fato dos escritos da Nova Aliança terem ficado tanto tempo de posse da Igreja Romana, de posse às vezes do Vaticano? Será que esses escritos podem ser confiáveis? Será que nós não deveríamos abogar ou negar os escritos da Brit Hadashah como autênticos? Será que deveríamos colocá-los em um nível diferente do que colocamos a Torá e os escritos e os profetas? Então, no programa de hoje, nós estudaremos muito. Você pode pegar a sua caneta, pegar o seu material de anotação, colocar pronto aí o seu computador, porque nós usaremos vários argumentos para verificar realmente se a Nova Aliança, se os escritos que compõem o livro que chamamos de Novo Testamento podem ser confiados, se podem ser considerados autênticos, verdadeiros, não só para o cristão, mas principalmente para o judeu messiânico. Então acompanhe conosco este estudo especial Torá em Debate, a autenticidade da Brit Hadashah do Novo Testamento. E eu quero começar com você falando dessa problemática que nós temos vivido nesses dias. Alguns grupos, supostamente judeus messiânicos, têm questionado abertamente nas redes sociais, na internet, em seus meios de veiculação de estudos, que os escritos da Nova Aliança não devem ser confiáveis, que eles não são confiáveis, que não devemos confiar neles, que devemos negar grande parte do Novo Testamento porque foi adulterado, porque foi acrescentado, porque foi recriado, enfim. Então nós vamos ver a respeito dessas premissas hoje. Como introdução, quero que você acompanhe na tela comigo o seguinte, veja aí. Olha, em alguns meios supostamente judaico-messiânicos, tem surgido um modismo ditatorial que apregoa o desprezo histórico pelos escritos do Novo Testamento. Os argumentos mais utilizados por esses grupos para defender tal posição é que o Novo Testamento sofreu manipulações, adulterações pela Igreja Católica, visando diminuir a judaicidade original do documento do Novo Testamento e a sua veracidade. Mas teria realmente a Brit Hadashah, o Novo Testamento, e os Evangelhos principalmente, teria sido esse compêndio teológico que nós temos às mãos, fruto do espírito criativo dos primeiros cristãos romanos? Teriam sido os Evangelhos confeccionados séculos após os eventos que relatam, sendo nada mais do que uma coletânea de histórias e lendas cristãs?
Teria realmente a Igreja Católica Romana adulterado os textos, mudando completamente os seus ensinos, princípios e valores? Este é um questionamento que está muito atual. E eu disse aqui com propriedade que é um posicionamento ditatorial. Essas pessoas que apregoam esses argumentos, né, essas premissas, elas o fazem com um radicalismo muito grande. E eu vejo muitas pessoas que começam a se interessar pelo movimento da restauração das raízes da fé, pelo contexto original das Escrituras. Eu vejo essas pessoas sendo seduzidas por esse tipo de discurso ditatorial. Não sigam o Novo Testamento, foi tudo adulterado, saiam da Babilônia, venham para a verdadeira religião, o Novo Testamento é quase todo inverídico, não é? Não há provas, Roma adulterou tudo, Roma é a grande Babilônia e por aí vai. Então você já deve ter ouvido esses argumentos e, infelizmente, como eu disse, eu vejo essas pessoas que estão adentrando agora no movimento judaico-messiânico, ou se interessando, ou começando a ler, né? Leem muito na internet essas pessoas, elas acabam se deparando com esse tipo de ensino e são levadas facilmente por essa corrente doutrinária de desprezo pelos escritos do Novo Testamento. Mas veja aí na tela comigo. Apesar das várias cópias do Novo Testamento na atualidade, a que você tem, a que eu tenho, as várias versões que existem, alguns fragmentos muito antigos ainda sobrevivem. Eles foram alvos de extensa pesquisa por paleografia, atestando grande confiabilidade das datas de suas composições. Então, para que você comece esta análise, eu quero deixar claro o seguinte. Os judeus messiânicos autênticos, judeus messiânicos de Israel, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, o próprio Ministério Ensinante de Sião, do qual eu faço parte, nós apregoamos o Novo Testamento, os escritos conhecidos como Novo Testamento, como canônicos. Nós damos a eles o mesmo valor que damos à Torá, aos profetas e os escritos. Aliás, consideramos esses ensinos de Yeshua e dos discípulos, dos shlichim, dos apóstolos que o Messias ordenou, como uma extensão da Torá, dos escritos dos profetas. Nós temos os escritos, nós, que eu digo, não só o ensinante de Sião, como os judeus messiânicos com os quais nós nos relacionamos, e aí eu incluo o Netivia de Jerusalém, o Tikkun International também de Jerusalém, a UMJC, MJA e esses maiores associações de judeus discípulos de Yeshua nos Estados Unidos, na Europa e em Israel. Todos nós apregoamos a veracidade e a necessidade de crermos, de tomarmos como base doutrinária os escritos do Novo Testamento. Por que nós cremos assim? Porque recebemos essa informação de Roma? Não. Porque o meio judaico, assim como o meio judaico secular é conhecido pela sua produção acadêmica, pela sua desenvoltura acadêmica, né, os judeus são referência na área de pesquisa e ciências e artes no mundo inteiro há séculos, assim também fazemos em relação aos escritos sagrados, a Torá, os profetas, os escritos e a Brit Hadashah. Então, nos meios judaico-messiânicos, o judeu messiânico também pesquisa, o judeu messiânico também lê, o judeu messiânico também averigua se esses escritos que nós recebemos como a Nova Aliança podem ser confiáveis. Então eu vou apresentar para você, neste programa, argumentos de judeus messiânicos e não messiânicos, mas que ambos atestam a veracidade e provam com argumentos por que você pode confiar nos escritos da Nova Aliança, como eles existem nas suas mãos hoje. Então a primeira parte da argumentação que nós vamos ter nesse programa trata da parte histórica, de fragmentos que nós temos. Então, apesar de pouquíssimas pessoas saberem dessa informação, nós temos fragmentos muito antigos do que temos hoje como Novo Testamento. O Novo Testamento que temos hoje em mãos, as várias versões que existem, elas são baseadas, elas são fruto, elas vêm todas elas, de fragmentos antigos, de códices, de documentos antiguíssimos. Então nós vamos averiguar se esses papiros, se estes documentos que nós temos da antiguidade, se eles conferem com o documento que nós temos hoje como Novo Testamento e o quão antigos são esses documentos e será que eles podem ser confiáveis?
Então, nós vamos analisar isso agora com você. Eu quero apresentar aqui os principais fragmentos de documentos antigos do Novo Testamento. Acompanhem na tela comigo. Olha, o primeiro que nós vamos tratar aqui, talvez o mais conhecido deles, é o Codex Vaticanus. O Codex Vaticanus é uma versão que data aí do século IV depois de Cristo, e ele contém toda a Septuaginta e também o Novo Testamento, mas ele tem algumas exceções. Ele não tem o livro, a primeira carta e a segunda carta a Timóteo, não tem a carta a Tito, nem a carta de Filemon, nem o livro de Apocalipse. Mas ele é do século IV, escrito também em grego. Ele foi revelado, a existência dele foi revelada no século XIX, mas desde o século XV ele já se encontra na Biblioteca do Vaticano. Então, o Codex Vaticanus é um documento muito conhecido e muito estudado. Então, por todos os testes que foram feitos nesses documentos, esses documentos foram também disponíveis para pesquisa. Então, foram feitos vários tipos de exames para datar-se a data provável deste documento, desse Codex Vaticanus. Então, datou-se esse documento do século IV. Então, é uma cópia de toda a Bíblia, tanto da Septuaginta, da versão do Antigo Testamento em grego, quanto também dos livros da Brit Hadashah, dos Evangelhos, das cartas paulinas, de Apocalipse, as cartas de Pedro, Judas. Então, nós temos que ter a ciência desse fato, que é um documento do século IV, com todo já o compêndio pronto, né? Alguns desses documentos que eu vou mostrar ou são contemporâneos ou são anteriores à Vulgata de Jerônimo, né? Da compilação do Novo Testamento, que então a Igreja Católica surge e determina, né? Os pais, na verdade, nem tanto a Igreja Católica, mas os pais da Igreja, futura Igreja Católica, na pessoa de Jerônimo, junto com outros sábios também, eles fazem essa compilação. Alguns desses documentos que eu estou mostrando aqui são anteriores à Vulgata. Então já existia um códex, né, em forma de livro, desses livros que nós hoje temos como o Antigo e o Novo Testamento. Vou mostrar outro documento para você que nós temos acesso a ele nos dias de hoje. Veja aí. O segundo, então, é o Codex Sinaiticus. Por que Sinaiticus? Porque ele foi achado lá no Monte Sinai. E este Codex Sinaiticus, ele é também em grego, né, em forma de livro, também data do século IV. Ele foi descoberto em 1844 no Sinai e se encontra atualmente na Biblioteca Britânica de Londres. Então, o Codex Vaticanus se encontra no Vaticano, na Biblioteca do Vaticano, desde o século XV, e o Codex Sinaiticus se encontra em Londres. Então, mais uma vez, ele contém o Antigo Testamento conforme a Septuaginta e também todos os livros do Novo Testamento, tal como nós temos hoje. Vamos aí a um próximo códex. Esse próximo, chamado de Alexandrinos, ele é um códex muito interessante, ele é um pouco posterior aos outros, ele data aí do século V, e ele também tem todo o Novo Testamento e a cópia do Antigo Testamento em grego, da Septuaginta. Ele veio da Alexandria para Constantinopla e no século XVII foi presenteado ao rei Charles I da Inglaterra. Então se encontra até hoje lá na Biblioteca Britânica, também em Londres. E um fato interessante desse Codex Alexandrinos é o seguinte, é que além dele ser completo, ele também possui algumas ilustrações. Eu coloquei na tela para que você pudesse ver. Essa imagem da esquerda mostra um símbolo muito comum já naquela época. Estamos falando aqui do século V. Então já naquela época tínhamos esses adornos. Esse adorno específico é no final da carta de Judas, de Judá, e foi adornado ali o final do livro com algo que parece com um peixe. A mesma imagem que nós encontramos em ossuários de fariseus em Israel no período do Segundo Templo. Então a mesma imagem, vejam você que cristãos, não judeus, quando compilaram esses textos, esse códex é do século V, eles imitavam símbolos que aqueles judeus discípulos de Yeshua
mantinham lá em Jerusalém. Eu digo judeus discípulos de Yeshua por quê? Porque isso era uma tradição farisaica, esse adorno de um peixe em ossuários. O peixe era um símbolo farisaico que significava ressurreição. O peixe aí é uma alusão à baleia da história de Ioná, de Jonas. Por quê? Porque na cultura judaica e no texto original, Ioná, Jonas, ele morre no ventre do peixe e Deus o ressuscita. Então o símbolo da ressurreição no meio farisaico era o peixe. Então os fariseus entalhavam nos ossuários o peixe para simbolizar essa esperança na ressurreição dos mortos, conforme nos ensinam os profetas de Israel. Os judeus discípulos de Yeshua, muitos fariseus e de outras origens também, criam também na ressurreição. Um dos pilares do ensino de Yeshua não foi apenas a ressurreição, né, de todo aquele que nele cresce, mas a sua própria ressurreição. A cruz não foi o elemento mais importante nem do evangelho nem da vida de Yeshua. A cruz foi uma etapa que Yeshua teve que vencer rumo à ressurreição. Se ele tivesse passado pela cruz, mas não tivesse ressuscitado, nossa fé seria em vão. Então o peixe, a ressurreição, de um símbolo farisaico, transformou-se num símbolo dos judeus discípulos de Yeshua. Quando os judeus foram expulsos de Israel no ano 70 e posteriormente, né, no ano 135, na revolta judaica, este simbolismo acabou chegando nos meios cristãos, entre os gentios discípulos de Yeshua, mas sem muita contextualização. Então eles reproduziam esse símbolo sem ao certo saber o que significava. Então nós vemos aí no século V uma cópia do livro do Novo Testamento, uma cópia da Bíblia, e no livro na carta de Judas, adornado aí com um peixe, né? E não temos certeza se na época eles sabiam que o peixe era um símbolo farisaico, judaico da ressurreição, mas hoje, com certeza, o peixe não tem esse simbolismo, essa atribuição no cristianismo. Né? Então, vamos passar para um próximo códex também muito interessante. Veja aí. Esse próximo códex é chamado de Efraimi. Efraimi não tem a ver com a Efraim, não. É o seguinte, também é uma cópia da Bíblia em grego. Esse está bem mais desgastado. Crê-se que originalmente ele tinha a cópia da Septuaginta do Antigo Testamento e também do Novo Testamento completo, como nós temos agora. Data também do século V, e a origem dele é a seguinte. Ele representa então uma cópia antiga que foi lavada, né? Tentou-se apagar, pegou-se esse pergaminho, alguém achou esse pergaminho no século XII e tentaram apagar os escritos originais da Bíblia para traduzirem a obra de Efrem, o sírio. Né? Efrem, o sírio, considerado até um santo, né, na igreja ortodoxa. Então, Efrem, para traduzir e escrever a obra dele, essa pessoa, então, não foi Efrem do século IV depois de Cristo. Né? Essa pessoa que pegou ali os manuscritos de Efrem e quis traduzi-los para o grego, ela apagou o original que tinha nesse pergaminho, que era uma cópia de toda a Bíblia. Por isso que ele é chamado de Codex Efraimi. Viu? E a antiga escrita foi decifrada só no século XIX. E este códex se encontra na Biblioteca Nacional da França, lá em Paris. Então veja você que, contrariando o que muita gente repete, né, porque as pessoas... olha, um dos piores, eu tenho um amigo que diz o seguinte, é judeu também, messiânico. Ele disse que o pior tipo, o judaísmo que mais cresce hoje em dia, o mais prejudicial e o que mais cresce, não é o judaísmo ortodoxo, por incrível que pareça, não é o reformista nem é o liberal, é o judaísmo googleano, ou wikipediano. Porque as pessoas querem saber de judaísmo, elas não vão pelo viés correto, que é discipulado, que é relacionamento, que é ter contato com judeus. Elas vão na internet. Hoje a informação está aí disponível para todo mundo. Elas vão na internet. Só que esquecem-se que a internet, qualquer pessoa posta qualquer coisa na internet. O Wikipedia, qualquer pessoa as pessoas que contribuem podem adicionar informação. Qualquer pessoa pode adicionar informação ali. Então é necessário ter convívio, é necessário ter relacionamento, é necessário ter discipulado para aprender-se de uma religião ou de um contexto de fé. Mas essas pessoas começam a ler demais em Google, internet, e elas começam a repetir as coisas que leem ou que assistem.
Então, essa história que não há, perdeu-se os originais, né, do Novo Testamento. Não, nós temos mais documentos históricos do Novo Testamento do que a Torá e os profetas juntos. Nós só descobrimos na década de 40 agora do século passado os pergaminhos do Mar Morto. Então, no meio judaico foi uma grande revolução, também no meio cristão, né? Então, nós temos acesso hoje a documentos muito antigos que assemelham-se ao documento que nós temos hoje, conhecido como Novo Testamento. Quero mostrar para você agora um outro papiro que ele antecede os códices. Ele antecede os códices. Esses códices que eu mostrei aqui, que datam do século IV, século V, mas este que eu vou mostrar agora e outros, eles são anteriores aos códices. Eles datam do primeiro século, provavelmente. E os textos que foram encontrados nesses documentos assemelham-se ao texto que nós temos hoje nas nossas Bíblias do Novo Testamento. Isso é raríssimo de ocorrer. Um documento de 2000 anos com um original tão antigo assim, é raro você ter em outras áreas da literatura uma preservação como essa. Mas o Novo Testamento nós temos. Do Novo Testamento nós temos. Dê uma olhada aí nesse próximo papiro, veja. Este é o papiro de Madalena. Por que ele chama papiro de Madalena? Não tem nada a ver com Madalena lá que você lê no Novo Testamento, não. Porque ele foi comprado no Egito em 1901 e entregue ao Magdalene College, lá em Oxford, na Inglaterra. Ele está escrito em grego e ele contém o versículo 23 de Mateus 26 e também o versículo 31. Ele primeiro foi datado do século II, mas Carsten Peter Fide, esse pesquisador, ele no seu livro Eyewitness to Jesus, de 1996, ele atesta e prova por análise contextual, análise textual, análise papirográfica, ele prova que esse documento ainda é do século I, pelo estilo de caligrafia, pela confecção do papiro. Então, é um fragmento que provavelmente foi escrito no primeiro século. O Tid datou aí entre os anos 37 e 70 depois de Cristo, logo após os eventos da vida de Yeshua. Então, se existe um original do Evangelho de Mateus, ele provavelmente foi escrito alguns anos antes desse fragmento. Então ele é muito importante, mas temos outros também. Veja aí na tela. Nós temos outros fragmentos, como por exemplo, o fragmento de Lucas, que se encontra na Biblioteca de Paris, datado do ano 63, veja isso. Nós temos um fragmento de Marcos, foi encontrado nas cavernas de Qumran, o 7Q5, que data do ano 68 depois de Cristo. E o papiro de João, esse que você está vendo na foto, que é também chamado de manuscrito de John Raylands, que ele data do ano 110 depois de Cristo. Além desses papiros e documentos que eu estou mostrando para você aqui, que atestam a veracidade do texto que nós temos hoje, como muito antigo e ainda do primeiro século, nós temos também, pessoal, como se não bastasse, as citações que os chamados pais da Igreja Católica fizeram do Novo Testamento. Então, entre os séculos 3 e 4, mais de 36 mil citações do Novo Testamento são feitas pelos chamados pais da Igreja nas suas obras, nas suas cartas, nas suas produções. Destaque aqui para o Clemente, bispo de Roma. Clemente, no século I, ainda no final do século I, ele foi bispo de Roma no finalzinho do século I, ele tem a sua carta, né, Clemente, a primeira carta de Clemente, tem citações de praticamente todos os livros do Novo Testamento. Um documento que data do primeiro século, com citações fidedignas ao texto que nós temos hoje. Então, para começar já a nossa argumentação, já o desfecho do programa, se a Igreja Católica realmente tivesse a intenção de alterar, de mudar tudo, de confeccionar um novo documento, essas provas que eu mostrei para você provam que antes mesmo da Igreja Católica, do sistema cristão ser fundado ali por Constantino, já existiam provas que esses documentos circulavam.
Existem hoje provas que esses documentos originais do Novo Testamento circulavam na comunidade dos discípulos, tanto em Israel quanto fora de Israel, nas comunidades que os apóstolos plantaram. Documentos do primeiro século, com citações perfeitas. É claro que esses códices que eu mostrei, eles têm pequenas variações entre eles, mas as variações, pessoal, você pode pesquisar, não é a intenção do programa, mas as variações são muito pequenas. Às vezes é um versículo a mais, um versículo a menos, uma frase a mais, uma frase a menos, mas nada que comprometa a narrativa que está sendo relatada no texto. Coisas que foram acrescentadas, na sua Bíblia mesmo, algumas versões possuem trechos do Novo Testamento que estão entre parênteses, principalmente nos evangelhos. Por quê? Aquilo ali atesta que não é encontrado aquele trecho nos documentos mais antigos que temos, como, por exemplo, esses códices que eu mostrei. Então é fácil saber o que foi adulterado. E não foi nada assim também, não há adulterações que corrompem ou que alteram completamente o sentido do texto, não. São alterações muito pequenas, eu digo a você, são alterações muito pequenas. As diferenças entre esses códices que eu mostrei aqui são muito pequenas. Então, se Roma teve alguma intenção de adulterar os textos, fizeram um péssimo trabalho, porque não alteraram de acordo com as cópias mais antigas que nós temos, não são originais, né? Mas elas foram escritas muito próximo dos originais. Se os originais foram escritos, eles foram escritos bem próximos desses documentos que eu acabei de mostrar para você. E são iguais, as citações são as que aparecem hoje, eles citam textos que nós temos hoje. Então, a análise do próprio material do papiro do documento, análise da escrita, análise contextual, análise textual, análise da cultura, análise da escrita, do estilo literário, do estilo gráfico, tudo isso, os maiores pesquisadores atestam que os documentos realmente datam dessas épocas que eu mostrei para você. Esses últimos do século I ainda, com textos que remetem a textos que nós temos hoje da mesma forma. Então isso aí tem que estar bem claro, ok? Muito bem. Pessoal, então, como você viu comigo, há documentos, há provas históricas, arqueológicas, textuais e científicas desses pergaminhos, desses documentos que são muito antigos e atestam a veracidade do texto em si. Não estou falando aqui, né, porque nos meios judaicos, eles atestam que o documento é verdadeiro, que o documento data do I século, data do III século, mas eles não atestam o conteúdo, né? O conteúdo a comunidade judaica não messiânica fala, não, Yeshua foi um bom judeu, habitou em Israel, pregou o bem, mas não é o Messias. Então aqueles eventos lá que ele ressuscitou, aquelas maravilhas todas que ele fazia ali, aquilo ali foi um certo exagero dos seus discípulos que já no I século deixaram ali registrado. Então a crença, se as coisas que relatam esses documentos são verdade ou não, cabe à fé de cada um. Nós estamos falando aqui na veracidade documental. E também na veracidade de conteúdo, porque esse conteúdo ele é paralelo às várias fontes que eu mostrei aqui. Na minha opinião, né, não só através da fé como judeu, mas também através da pesquisa, eu não tenho nada para duvidar da autenticidade do documento e do conteúdo do Novo Testamento. Ok? Mas vamos adiantar aí, acompanhe na tela comigo, veja. Pelas datas desses manuscritos, conclui-se o quê? Conclui-se que os documentos originais devem ter sido escritos ainda no I século. Então, essa visão, essa teoria que a produção do Novo Testamento se deu lá no século IV, lá no século V, isso aí cai por terra com a arqueologia e com a ciência. Hoje nós provamos que esses documentos que citam o Novo Testamento datam do I século. Então, a teoria da produção tardia já cai por terra de imediato. Roma não compôs, Roma não criou os escritos do Novo Testamento porque eles existiam antes da fundação da Igreja Católica.
E o pesquisador John Wieman, isso é muito interessante, de Oxford, no seu livro Redating Matthew, Mark and Luke, ele atesta o seguinte, que esses evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas foram escritos antes do ano 55 depois de Cristo. Ele baseou-se nessa conclusão nas análises textuais e intertextuais dos textos, além da análise paleográfica dos manuscritos encontrados. E também o pesquisador John Robinson, que ele faleceu em 83, em o seu livro Redating the New Testament, ele declara que praticamente todos os livros que compõem o Novo Testamento foram escritos antes do ano 70. Então, todos os livros que nós temos hoje em mãos, que compõem o Novo Testamento, foram escritos originalmente antes do ano 70, como nós os temos hoje. Não poderia ter sido fabricado pela Igreja Católica ou qualquer outra igreja fora de Israel. Uma vez que temos a ausência, por que ele está falando isso? Por quê? Porque nas narrativas do Novo Testamento, nós não temos referência ou alusões a importantes eventos que foram importantes para a comunidade, para a primeira comunidade de discípulos lá em Israel. Por exemplo, a destruição do templo, no ano 70, as mortes de Paulo, Pedro, Jacob, Tiago, a perseguição de Nero aos discípulos. Então, esses eventos que foram traumáticos e marcantes para todo judeu em Israel, principalmente para o judeu messiânico, eles não são mencionados nos escritos do Novo Testamento. Então, conclui-se que os escritos do Novo Testamento foram produzidos antes, pelo menos aí até o ano 50, 60, né? Foram produzidos antes desses eventos, porque esses eventos não são mencionados nos escritos do Novo Testamento. Acompanhem comigo na tela, vejam. Nós temos também, né, eu acho engraçado, esse pessoal que combate o Novo Testamento, que diz que Roma alterou, Roma roubou a originalidade, a judaicidade, eles se esquecem do seguinte, eles se esquecem que o Novo Testamento como está, ele é repleto de características judaicas. Repleto. Como, por exemplo, vamos citar algumas aqui, olha. Constata-se em todos os manuscritos, os de hoje e os antigos sobre o Novo Testamento, em todos eles, nós temos o uso de sinônimos, de circunlóquios, de sinônimos para o tetragrama, o nome do Eterno. Então, isso foi um recurso que surgiu nos dias do profeta, a partir aí do profeta Isaías, onde nos escritos judaicos, os judeus passaram a evitar a escrita do tetragrama e passaram a escrever sinônimos, ou principalmente a falar sinônimos. Então, termos que antigamente se dizia casa de Deus, Beit Yud-Hei Vav-Hei, né? Casa do Eterno, Eterno e tetragrama. Referia-se ao Espírito de Deus, por exemplo, você vê na Torá, o Espírito do Eterno, o Espírito de Yud-Hei Vav-Hei, se apoderou de Betzalel, se apoderou de Moisés, era muito comum. A partir de Isaías, nós temos uma substituição do tetragrama por sinônimos. Então, ao invés de dizer, ou de escrever, Espírito de Yud-Hei Vav-Hei, escrevia-se Espírito Santo. Ao invés de referir-se ao templo como casa de Yud-Hei Vav-Hei, em hebraico nós dizemos o quê? Beit HaMikdash, casa da santidade. Ao invés de dizermos reino de Yud-Hei Vav-Hei, nós dizemos reino dos céus. Ao invés de dizermos o nome de Deus, nos referimos a ele como Adonai, Senhor. Todas essas características 100% judaicas que nós vemos a partir dos profetas estão nos escritos do Novo Testamento. Qualquer judeu que ler o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, vão ver que se trata de um documento judaico, não é um documento produzido por Roma, é um documento judaico. E essas características estão presentes lá. Acompanhe outras características judaicas do Novo Testamento. Veja aí. Mateus tem olha o contexto judaico dos evangelhos. Mateus relata a vida de Yeshua com base em Moisés e Daniel. Isso é uma análise judaica dos textos, dos evangelhos. Marcos tem Yeshua como um rabino e profeta que segue os passos de Elias e Eliseu. Lucas apresenta Yeshua como sacerdote e rei, que reflete Davi e Yosef, José. E João mostra Yeshua à luz das festas judaicas.
Isso é fantástico. Isso é fantástico. Nós temos características judaicas nos escritos do Novo Testamento. Então, as pessoas que às vezes começam a questionar, isso aqui ficou tempo demais no Vaticano, esses textos estão até hoje na Biblioteca do Vaticano, né? É isso, é aquilo. Até muitos judeus, né? Muitos judeus religiosos eles deslegitimam os escritos do Novo Testamento, dizendo isso, né? Isso aí foi produção, foi lenda, né? Dos discípulos de Yeshua, 400 anos depois que ele passou por aqui. Então, isso tudo é baseado em falta de informação, em falta de conhecimento, em falta de pesquisa. Até agora, não estou lidando aqui com o quesito fé, que é o mais importante quando nós lidamos com os escritos sagrados. Eu estou colocando a fé na prateleira para analisar puramente pelo aspecto, pelo viés científico, arqueológico e histórico. Porque pela fé, da minha parte não há dúvidas. Mas nós estamos abordando aqui o aspecto histórico, arqueológico, científico. Então, essas características judaicas fazem parte do Novo Testamento, são presentes no Novo Testamento. Elas estão lá para que qualquer judeu possa ver. Então, se houvesse uma intenção, né, da Igreja Romana, do Vaticano, de roubar, de forjar, de tirar esse contexto judaico do Novo Testamento, isso não ocorreu. Porque o contexto judaico está lá, presente, nos papiros, nos códices e nos textos que você tem hoje aí na sua Bíblia do Novo Testamento. Vamos ver outras características judaicas do Novo Testamento que você tem aí nas suas mãos. Vamos ver. Olha, todo o ensino de Yeshua segue um claro viés judaico, como, por exemplo, o uso de parábolas, agadot e midrashim, que são características 100% judaicas. Yeshua utiliza-se da clássica argumentação rabínica, citando opiniões de sábios que o antecederam, como Hillel e Shammai. A mais clássica das orações de Yeshua, o Avinu Sheba Shamayim, o Pai Nosso, Tefilat Adon, é uma típica oração farisaica, recitada até hoje nas sinagogas. Por isso que eu disse, qualquer judeu um pouco mais religioso que lê o Novo Testamento, que lê os ensinos de Yeshua, que lê os evangelhos, vai ver ali a figura de um judeu, zeloso da Torá, praticante das boas tradições, que ensinava a Torá num contexto original, que ia contra a hipocrisia da sua época. A hipocrisia religiosa sempre existiu. Então, um judeu honesto, sincero, religioso, que lê o Novo Testamento, ele pode não crer em Yeshua, mas que ele vai ver ali um judeu, um ensino judaico, uma cultura judaica, um documento judaico, uma fé judaica, ele vai. Tudo bem que a religião que construíram lá em Roma, com base nesse documento judaico, não tem nada de judaica. Isso eu atesto, isso eu concordo. Mas a fé, o escrito em si, contém um contexto, uma judaicidade fantástica, mas que poucas pessoas conseguem enxergar. Sabe por quê? Porque esse tempo que os escritos ficaram longe de Israel, longe dos judeus messiânicos, lá eles cunharam uma outra forma de se ler a Bíblia, uma outra forma de se interpretar a Bíblia. Meu amigo, o problema não está tanto nas pequenas alterações e diferenças que existem entre os textos. O problema está na forma como você interpreta os textos. É como se Roma tivesse colocado nos olhos do cristianismo óculos, e a pessoa lê o texto, mas entende aquilo que pessoas na antiguidade quiseram que ela entendesse. Os textos são entendidos da forma como foram cunhados lá atrás. Você já ganha o pacote completo de interpretação. Ah, Mateus, mas teve a Reforma Protestante. Meu amigo, a Reforma Protestante mudou muito pouco na forma que Roma criou de se interpretar Deus de Israel, o povo de Israel e Messias de Israel. Muito pouco. A Igreja Reformista continuou sendo antissemita, continuou aderida à teologia da substituição, continuou crendo que Deus rejeitou o povo judeu e que só há esperança para eles no juízo final. Porque romperam com muitas coisas, mas com a forma de se interpretar a Bíblia romana, não romperam. Isso é o mais importante. É você romper, é você aprender a ler a Bíblia sem os óculos de Roma. É você aprender a Bíblia tentando buscar entender aquelas palavras
do jeito que aquelas pessoas que ouviram, quando os eventos aconteceram, entenderam. Você tem que estar interessado na verdade. Hoje você tem as ferramentas de pesquisa, você tem a ferramenta arqueológica, você tem a ferramenta da arqueologia, da história, da internet, da tecnologia. Nós temos muito nas mãos para analisarmos o texto no contexto original. E mais do que tudo isso, nós temos mais uma vez o judeu messiânico. Você tem o judeu lá em Israel, novamente na sua pátria, e tem, depois de 2000 anos, o judeu discípulo de Yeshua, que também estuda o hebraico, que também sabe o contexto original e crê na veracidade daqueles relatos. Então você tem que fazer uso das ferramentas que você tem hoje para interpretar a Bíblia, para poder cavar mais fundo. Porque Roma colocou muito entulho no poço da água da vida. Tem muito entulho, até você chegar lá tem que tirar muito entulho. Entulho da história, entulho de antissemitismo, entulhos de atrocidades feitas contra Israel, entulhos de heresias que pregaram-se, entulhos de mal interpretações dos ensinos de Yeshua. Para qualquer judeu que você pergunta sobre Yeshua ou sobre Paulo, vão dizer que foram dois judeus antissemitas. Dois judeus que ensinaram, que pregaram uma religião contra o próprio povo. O que é isso? Distorção. Roma fez uma distorção dos escritos sagrados, tanto do chamado Antigo e principalmente dos evangelhos e das cartas de Paulo. Então nós precisamos, não é negar o Novo Testamento como palavra do Eterno, como legado espiritual, é atestá-la como autoridade para as nossas vidas e interpretá-la da maneira correta, como Yeshua e os apóstolos a interpretavam. Como eles interpretavam essas palavras. É isso que nós temos que fazer. Acompanhe na tela comigo mais características judaicas do Novo Testamento. Veja aí. Olha, Yeshua, nos escritos do Novo Testamento, é visto como um exemplo do judeu zeloso das suas tradições, fiel ao estudo da Torá. Yeshua é visto na sinagoga, Yeshua é visto honrando o Shabat, Yeshua é visto combatendo a hipocrisia do Shabat, mas honrando o dia. Peraí, Yeshua fala que ele é dono do Shabat. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. A igreja romana, a igreja cristã, conseguiu roubar de Yeshua algo que era dele. Tiraram dele e jogaram fora. Com que autoridade? Yeshua é visto nos evangelhos como um bom judeu, um judeu zeloso da Torá, circuncidado ao 8º dia por seus pais, levado ao templo para sua consagração, fez o seu bar mitzvah provavelmente em Jerusalém no templo, era constantemente convidado para ler, para ensinar nas sinagogas. Segundo o Evangelho de Lucas, ele tinha um costume de ir à sinagoga. Comia com fariseus, né? Um fariseu não comia na casa de quem não era fariseu. Yeshua sempre comeu com fariseus. Por quê? Porque ele sempre tinha discussões com fariseus. Você discute mais abertamente, rispidamente, com quem lhe é mais próximo. O jeito de Yeshua ensinar era um jeito tipicamente farisaico. O uso de parábolas, o uso de midrashim. Então, o Novo Testamento está repleto de aspectos judaicos que provam que ele é um documento judaico. Veja aí comigo. E outro aspecto, olha, a tradição oral judaica ainda é uma importante ferramenta para aprender e para ensinar. A memorização dos textos e relatos é comum nos meios judaicos até os dias de hoje, tendo a mesma relevância que o conteúdo escrito. Essa é a Torá She'al-Peh, a lei oral. A lei oral no judaísmo tem o mesmo peso que a lei escrita. Com isso, a fidelidade dos eventos relatados nos evangelhos pode ser atestada, porque nas décadas da sua composição ainda havia testemunhas oculares e discípulos judeus que memorizavam os ensinos e em detalhes sabiam das palavras de Yeshua. Isso fazia e ainda faz parte da cultura judaica, você memorizar os textos, como atesta o Talmud, nessa citação do Tratado de Eduyot, capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte: uma pessoa deve sempre transmitir uma tradição com as mesmas palavras com as quais esta foi ensinada por seu professor. Então, também não é problema
Ah, Mateus, tudo bem, você falou aí que os escritos do Novo Testamento foram compostos até o ano 70. Mas Yeshua viveu aí até o ano 30, 33, 34, varia aí de pesquisadores. Ainda assim teve décadas até o primeiro manuscrito ter sido feito. Sem problema algum, a cultura judaica tinha esse aspecto da memorização levado muito a sério em Israel. Quando Yeshua ensinava, as pessoas se assentavam para memorizar. Os discursos, os ensinos de Yeshua dos apóstolos em Israel eram memorizados. Então, mesmo 30 anos depois, ainda existiam pessoas que poderiam relatar com detalhes ensinos, eventos, relatos. Então não é problemática esse intervalo, não é problemático esse intervalo aí de 20, 30, 40 anos entre a ressurreição de Yeshua e a destruição do templo. Sem problema algum. E essa preocupação do judaísmo em memorizar o ensino, a valorização da lei oral, é mais um aspecto que colabora para a autenticidade dos escritos do Novo Testamento. E tem um outro aspecto ainda, hein? Veja aí na tela comigo. Inúmeros acadêmicos e religiosos judeus e também não judeus da atualidade têm pesquisado e atestado a judaicidade dos relatos do Novo Testamento. Em especial, o estilo de vida judaico e o ensino judaico de Yeshua. Dentre estes acadêmicos judeus e também não judeus da pós-modernidade e da modernidade, eu destaco para você, quem quer aprender mais, veja aí, ó. David Flusser, Universidade Hebraica de Jerusalém, já falecido. Daniel Boyarin, que é um judeu ortodoxo não messiânico, escreveu livros fantásticos sobre Yeshua e sobre a origem do cristianismo. David Flusser, especificamente sobre Yeshua, sobre o ensino judaico, a origem judaica de Yeshua. Mark Nanos, que especializou-se na interpretação de Paulo, dos escritos paulinos. Até aqui, judeus não messiânicos, pessoal. E que atestam a veracidade e a autenticidade dos escritos do Novo Testamento. Joseph Klausner. Shmuley Boteach, que escreveu o famoso Kosher Jesus. Apesar dele falar ali da sua posição pessoal de não crer que Jesus é o Messias, mas ele atesta que Yeshua foi um bom judeu, que Yeshua ensinava um contexto judaico, ensinava como os rabinos da época. Judeus que não creem em Yeshua estão defendendo mais a autenticidade do Novo Testamento do que esses falsos judeus de hoje aí, falsos judeus messiânicos. Vejam isso. Veja na tela aí, acompanhe outros autores. Veja, olha. Stephen Notley, Brad Young, ambos Universidade Hebraica de Jerusalém, Kendall Solem, um americano, pastor americano fantástico, escreveu sobre supersessionismo, a teologia da substituição. Oscar Scarsaune, escreveu sobre a sombra do templo. E muitos outros. E muitos outros. Então eu trouxe para você aqui, ó, alguns exemplos, ó. De Jesus a Paulo. Klausner, judeu não messiânico. Ah, Mateus, você está defendendo livros de judeus que falam que Jesus não é o Messias. Não é isso, a indicação não está sendo para te provar que Jesus é o Messias ou não. A indicação dessas leituras está sendo para mostrar para você que esses historiadores, que esses rabinos, que esses acadêmicos de renome mundial na comunidade judaica acadêmica de Israel e do mundo, atestam a veracidade, a autenticidade dos documentos do Novo Testamento. Tratam o Novo Testamento nas universidades judaicas, lá em Jerusalém, por exemplo, Universidade Hebraica, o Novo Testamento é tratado como um documento judaico do primeiro século. Nós temos autores, além dos que eu citei aqui para você, nós temos uma vasta coletânea de autores judeus messiânicos. Melhor ainda, né? Um judeu messiânico. Se os judeus não messiânicos estão defendendo que Yeshua era judeu, que o escrito do Novo Testamento se os escritos são judaicos, atestando a veracidade do documento em si, podem não acreditar no relato, mas atestam que o documento é válido. Que não foi criado por Roma no século IV, V. Foi criado lá em Israel, por testemunhas e discípulos desse homem, do Rabino de Nazaré. Temos judeus messiânicos que têm ensinado no mundo inteiro, em faculdades, em universidades, a nível de mestrado e doutorado, sobre a judaicidade de Yeshua. Eu recomendo para você
os livros do Dr. John Fisher. Esse aqui, por exemplo, é chamado Distorção. Infelizmente eu tenho esses livros apenas em inglês, não sei se há em português. Mas olha, vale a pena você pesquisar a distorção do Dr. Fisher. O Dr. Fisher coordena o mestrado na Yeshiva Netzer David, lá na Flórida, uma yeshiva que forma mestres, é o título de mestrado, mestre em estudos judaicos, no contexto messiânico. Então tem homens bons aí fora, tem o rabino Joseph Shulam, que teve seus comentários do Novo Testamento publicados pela Universidade Hebraica, pessoal, não é pouca coisa não. A Universidade Hebraica publicou os comentários do rabino Shulam, publicou os comentários de Atos, 2 volumes, publicou o comentário de Gálatas. A Universidade Hebraica de Jerusalém atestando a veracidade do trabalho de um judeu messiânico sobre o Novo Testamento. Então nós temos judeus não messiânicos, judeus messiânicos defendendo que você sim pode confiar, pode acreditar. Olha aqui, ó. Mark Nanos, um judeu não messiânico. Olha o título do livro dele, O Mistério de Romanos. Entendeu Romanos muito melhor do que muito teólogo cristão, católico, reformista, calvinista, protestante, sei lá o quê. Um judeu não messiânico, mas é um historiador, é um pesquisador. Atestou as palavras de Paulo, tentando colocar as palavras de Paulo no contexto original. Ele entendeu o mistério de Romanos, que Paulo menciona lá em Romanos capítulo 11. Você entende? Ele escreveu aqui o mistério de Romanos. E ele escreveu também sobre Gálatas. A ironia dos Gálatas. Livro que eu recomendo, autores que eu recomendo. Não são judeus messiânicos, não atestam que Yeshua é o Messias, mas explicam o quão judaicos são os escritos do Novo Testamento. Nós temos mais aqui, olha. Famoso Daniel Boyarin, judeu ortodoxo. Tá bem famoso agora nos Estados Unidos, nos meios messiânicos. Está até pregando em congregação messiânica. Não que eu recomendo isso, mas apesar dele não crer que Yeshua é o Messias, ainda ele tem produzido uma obra muito interessante sobre as origens do cristianismo e o quão judaico era a fé chamada cristã nos dias antigos. Então tem que descobrir, tem que estudar. Olha aqui, ó, professor David Flusser, isso aqui é uma obra de cabeceira. Famosa obra Jesus, explicando o Yeshua, Jesus, no contexto original, mostrando o quão judaico eram os discursos de Yeshua, provando que rabinos antes e depois de Yeshua usavam-se das mesmas ferramentas de ensino, dos Midrashim, das Agadot. Nós temos aqui, ó, Oscar Scarsal, católico, mas escrevendo sobre a sombra do templo, as origens judaicas da fé cristã, o quão judaico é o Novo Testamento. Enfim, eu tenho muitos livros aqui, que depois, quem quiser pode me escrever, eu posso indicar essas e outras literaturas. Olha, David Flusser também, Judaísmo do Segundo Templo, Qumran e Apocalíptico. Então, quando a gente, sabe, quando a gente apregoa e incentiva você a viver os ensinos da Nova Aliança, não é porque eu recebi, porque eu ouvi isso, estou repetindo para você, não. Meu amigo, judeu gosta de estudar, judeu gosta de provar as coisas. Nós provamos até mesmo Deus. Quanto mais aquilo que nos é legado por homens. Então o Novo Testamento, a nossa crença no Novo Testamento, sim, primeiramente é um ato de fé e da graça de Deus. E em segundo lugar, é fruto de pesquisa, é fruto de leitura. É fruto do esforço acadêmico, de ter a certeza que eu não estou crendo numa falácia, numa invenção católica do século IV, V ou VI. Temos eu e esses autores judeus, messiânicos ou não, temos propriedade para falar isso para você. São escritos autênticos, são escritos que são judaicos na sua natureza. Veja aí na tela comigo. E temos também as provas externas, veja. As descobertas literárias e arqueológicas recentes
podem atestar o ambiente religioso judaico presente nas narrativas dos evangelhos. Os pergaminhos do Mar Morto, a biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, no Egito, nos mostram uma importante parte do judaísmo, desde os dias dos Macabeus até a destruição do Segundo Templo. Então, esse período de 150 a.C. até 70 d.C., que essas descobertas mostraram como era a vida judaica lá em Israel, os evangelhos também mostram. Então são documentos judaicos. Comparando-se as duas bibliotecas com os evangelhos, vê-se claramente que os evangelhos respiram o ar do judaísmo do Segundo Templo em Israel. Discussões rabínicas, questões do dia a dia da halahá do judeu, esperança escatológica, a eterna guerra dos filhos das trevas contra os filhos da luz, o batismo, né, o sectarismo, o ensino de arrependimento, da santidade, o conceito de reino de Deus, Malhut HaShamayim, tudo isso e muitos outros aspectos judaicos estão presentes nos manuscritos externos e também nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. Além disso, você tem também, veja aí na tela, os escritos de Flávio Josefos, o historiador judeu que se viu como general na primeira revolta contra Roma, foi preso e obrigado a escrever, né, para Roma. E ele escreveu a história do próprio povo. E esses escritos revelam a autenticidade dos relatos dos evangelhos. Olha o que ele escreveu lá no seu livro Antiguidade Judaica. Agora, por esta época, existia um homem muito sábio, autor de obras e maravilhas, um professor de homens que recebiam a verdade com prazer. Ele teve muitos seguidores entre os judeus e também entre os gentios. E quando Pilatos, acatando a sugestão dos principais entre os nossos, o condenou ao madeiro, à cruz, aqueles que primeiramente o seguiam não abandonaram, pois ele apareceu a eles vivo novamente ao terceiro dia. Veja isso, meu irmão. Um historiador judeu, referência hoje para que entendemos a história do judaísmo no período entre templos, mencionando Yeshua, mencionando os relatos que nós lemos no Novo Testamento. E para concluir esse programa, já avançamos o tempo, mas para concluir, como conclusão, eu quero dizer para você o seguinte, veja na tela. A igreja que surge através de Constantino e seu império no século IV, já nasce, o sistema religioso cristão, não a fé, o sistema religioso cristão já nasce em uma atmosfera antissemita e antijudaica. Ou seja, posterior aos vários escritos e manuscritos que podem ser estudados nos dias de hoje. Além disso, se essa igreja tivesse confeccionado ou adulterado os escritos originais do Novo Testamento, não haveria tantas características judaicas na cultura, no ensino, no estilo de vida de Yeshua e dos seus seguidores como vemos no texto atual que você tem nas mãos. Conclusão, pessoal, na verdade, essa igreja lá de Constantino, a igreja de Roma, e a igreja protestante cristã até o dia de hoje, na sua maioria, não entendem o contexto judaico dos escritos do Novo Testamento. Por quê? Porque desprezavam qualquer indício dele. Por ignorância, deixaram intactas provas da veracidade e da autenticidade do Novo Testamento como um documento de produção judaica. Eles não alteraram o contexto judaico, eles não alteraram as narrativas, tirando a judaicidade, porque eles não entendiam a judaicidade nesses textos. Eles rejeitaram os judeus desde o início da criação do sistema religioso. Não teriam como alterar, eles nem entendiam essa judaicidade lá para poder retirá-la. Então, fique tranquilo. Olha, creia que o Eterno é fiel. O Eterno, apesar desses escritos, lembra lá de Yosef José, o patriarca José, ficou tanto tempo no Egito. Tanto tempo ele ficou no Egito. E demorou até se revelar aos seus irmãos. Mas enquanto ele ficou no Egito, ficou preservado. Tudo bem, ficou descaracterizado. Mas ainda era José. Ainda era José. Da mesma forma, Yeshua, que há 2000 anos está sentado lá nos portões do Vaticano, apesar de ter sido descaracterizado, seu ensino ter sido descaracterizado, não o relato do texto em si, mas a forma de se entendê-lo foi descaracterizada, ainda assim, Deus o preserva. Ainda assim é Yeshua. Mas eu tenho uma novidade para você. Ele está voltando para casa. Yeshua está voltando para casa. Nunca em Israel, nunca nos meios acadêmicos judaicos se falou e se estudou tanto sobre Yeshua como nos dias de hoje. Eu mostrei para você só alguns autores.
Só alguns autores. Toda semana em Israel tem um documentário sobre Yeshua. Sobre Yeshua, não o Yeshua do cristianismo, não o Jesus lá de Roma, dos vitrais bizantinos. Não, não. Sobre o Yeshua judeu que eles leem no Novo Testamento. As palavras do Novo Testamento falam, relatam um Messias judeu. O Messias que ensinou conforme a Torá, os profetas. O Messias que foi fiel às suas tradições. O Messias que pregou contra a hipocrisia, que ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Yeshua está se revelando ao seu povo nestes dias, e muitas vezes você não entende. Você, para seguir esses falsos judeus messiânicos, e às vezes até religiosos judeus que tentam te desviar do caminho, você toma como inverdade os registros do Novo Testamento e deixa de crer neles como palavra de Deus. Você está perdendo. Enquanto isso, Yeshua tem feito uma obra maravilhosa entre o seu povo, nos 4 cantos do planeta. E o judeu está redescobrindo Yeshua nos escritos da Nova Aliança. E eu digo a você uma coisa. Os escritos da Nova Aliança, mesmo tendo ficado lá no Vaticano durante tantos séculos, mesmo com esse mistério todo aí a respeito dos originais, né? Se existe algum original, se não existe, se estão trancafiados lá nos porões do Vaticano. Mesmo o Novo Testamento tendo sofrido tanto como José sofreu lá no Egito, ainda assim, ele é muito mais judaico e muito mais autêntico do que esses que ficam na internet falando que o Novo Testamento não é autêntico. O Novo Testamento do Vaticano é mais judaico do que as pessoas que ficam dizendo que ele não é. Esses sim não são autênticos. Esses sim não são judeus. Esses sim foram adulterados. Foque-se no contexto original. Beba da fonte. Não fica bebendo de bica não, meu irmão. Não fica bebendo de fonte estranha não, de poço contaminado não. Beba da água. Deus está se revelando ao seu povo. Eu mostrei para você aqui judeus messiânicos e não messiânicos redescobrindo a fé através dos escritos da Nova Aliança como palavra de Deus. E eu cito as palavras do apóstolo Paulo. Por um acaso, em Romanos capítulo 3, por um acaso Deus é Deus só dos judeus? Não é também dos gentios? É claro que ele é o Deus dos gentios também. Ele é o Deus de toda a terra. E entre as nações há pessoas que buscam a Deus com sinceridade. Então, não negue a sua fé. Não negue aquilo que Deus preservou ao longo da história para te abençoar e para abençoar o povo dele nesses dias que estamos vivendo. É época de restauração, são dias de retorno às raízes da fé e você deve caminhar junto conosco, junto com os judeus messiânicos de Israel, do Brasil e do mundo, rumo à restauração de todas as coisas. É por isso que eu sempre digo, restauração já. Em nome de Yeshua, amém.